Não é só você. Impaciência, irritabilidade e estresse. Nesse vídeo, eu trago um chamado da paciência no meio desse caos emocional que estamos vivendo. Na última semana, eu atendi mulheres, conversei com mulheres e percebi que a grande maioria das mulheres, dos seus filhos, estão com muita ansiedade. Você também está se sentindo emocionalmente abalada? Está sentindo que está vivendo um caos? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Conexões Místicas de Cura. Nesse vídeo, eu quero te trazer esse convite para sair desse caos, desse furacão, te explicar o porquê que isso está acontecendo e te trazer um caminho de direção concreto. A gente vai conversar e também vai ter uma prática muito especial. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para que você receba muitos conteúdos como esse. Cada vez mais a gente vai mergulhar profundo aqui nas questões espirituais que estão acontecendo no planeta Terra nesse momento de transição. E se você conhece alguém que está aí ansiosa, exausta, na correria, uma amiga, uma irmã, uma mãe, já compartilha esse vídeo para que essa mulher possa também receber esse conteúdo, essas consciências e principalmente essa prática para reverter essa situação. Bem, desde o final do ano passado, né, eu já tinha recebido alertas da espiritualidade na casa espiritual que eu participava, de que esse ano nós teríamos uma nova no campo emocional, no campo mental. E é, é muito mais difícil de ver, porque são questões que nem sempre são faladas, são compartilhadas. Muitas vezes as pessoas não pedem ajuda ou vão procurar um profissional e ficam ali fechadas. E aí, quando você não fala sobre esse assunto, você acha que é só com você. E eu vou te dizer que não é. Muitas pessoas que eu conheço, mulheres não só de grupos terapêuticos femininos, né? Um círculo feminino onde eu, por exemplo, servi cacau no último final de semana, e as mulheres que eu fui atendendo essa semana e que eu fui conversando, até mesmo eu em espaço de terapia, compartilhando com outras mulheres, ouvindo sempre os mesmos relatos. Clientes minhas que me mandaram mensagem, me pediram ajuda, me pediram socorro. E o acesso também a uma canalização não feita por mim, mas por uma colega, não, né? Uma amiga querida e uma médium sensacional, que trouxe mais uma vez à tona essa consciência dessa bagunça emocional que a gente está vivendo nesse momento de transição. São vários os motivos. Tanto a movimentação energética que esse momento de transição está trazendo, a densidade do planeta, as dualidades e polaridades que querem que a gente evolua, que não querem que a gente evolua. E se você já é uma mulher mística, espiritualizada, você vai sentir muito mais. E se você é mística, espiritualizada e não está muito praticante da tua espiritualidade, vai pesar muito. E aqui na minha casa, né, eu já iniciei essa semana com uma super limpeza espiritual mesmo, e tô mantendo os cuidados, os banhos, as conexões espirituais diárias, até mais de uma vez ao dia. Depois desse alerta que eu percebi, isso me ajudou muito a me equilibrar. Então, além da gente aprofundar sobre esse assunto, eu vou trazer também, como eu já expliquei, uma técnica no final do vídeo para te ajudar a sair dessa bagunça emocional. Então, você também não só pode, como deve, compartilhar esse vídeo com você mesmo, ou você salva ele nos seus vídeos do YouTube, ou você pega esse vídeo e compartilha na sua conversa do WhatsApp com você mesma, para que você possa, cada vez que você se perceber nesse caos emocional, trazer essa prática e conseguir te ajudar a sair. E aí, para que a gente saia do caos emocional, que em 99,9% dos casos, né, apurado aí pelo Instituto de Pesquisas Viviane Lambert, nós esse caos emocional se manifesta através de ansiedade. Eu tô vendo as pessoas muito mais ansiosas, estressadas, irritadas, dando ataque piti, do que depressivas na cama. Pelo menos as pessoas que eu tô tendo contato, que estão conversando comigo sobre isso. Um outro ponto muito importante é você observar também os seus filhos, caso você seja mãe. Por quê? Quando a energia dos filhos baixa, é muito mais fácil a gente se perder, a gente se desviar, a gente levar toda a nossa atenção para os nossos filhos e acabar deixando o nosso autocuidado de lado. E aí a gente se desestabiliza e a gente não tá dando conta nem da gente, muito menos deles. Então, um outro alerta muito importante que eu quero fazer é que muitas vezes mulheres que são mães, trabalham,
e dão conta de mil e uma funções ao mesmo tempo, não sei se acontece por aí com você, elas correm esse risco. E isso não é uma coincidência, não, tá? As forças negativas buscam nos atingir através de atingir os nossos filhos. Porque é o golpe de misericórdia de qualquer mãe. Enquanto o problema está com você, você sustenta. Agora, quando vem com os filhos, você até sustenta. Mas a questão é que te abala muito mais. E é uma armadilha. Porque você tira o foco de si mesma para olhar muito para o filho, se desestabiliza e daqui a pouco nem você, nem filho, nem ninguém. Porque nós somos o centro das nossas famílias. Ah, mas isso é injusto, o homem tem que também participar. Eu tô falando é muito mais comum. Por exemplo, por mais que meu marido seja um homem espiritualizado e se cuide espiritualmente, o centro espiritual dessa casa sou eu. E eu acredito que na sua casa seja você também. E isso faz parte do sagrado feminino. Essa mulher que, como dizem, né, as religiões que seguem a Bíblia, edifica o lar. Nesse caso, sim, você é uma mulher que edifica o seu lar quando você está presente, quando você está olhando para a limpeza espiritual, para a limpeza energética, observando, se cuidando, cuidando espiritualmente da sua família. Mas que para que você possa doar essa energia, você precisa se nutrir em primeiro lugar. E um caminho que está sendo trilhado por mim, né? Eu estou trilhando o caminho de iniciação dentro da Irmandade das Rosas. É esse caminho de cada vez mais me aproximar de Maria Madalena, das deusas e de tudo que elas trazem de consciência pra gente dentro da nossa caminhada pessoal e espiritual. Porque evoluir espiritualmente tem a ver com se tornar uma pessoa melhor, vencer os seus medos, as suas dores, as suas travas. E a paciência vem como uma grande e primeira chave para que você esteja realmente dentro desse processo. Qual que é a grande questão, né, que a espiritualidade traz e que esse caminho da Irmandade das Rosas, que é o caminho que eu sigo e que eu estou trazendo aqui para você, nesse canal foi inaugurado no dia de Maria Madalena. Isso foi um chamado que fosse dessa forma, foi orientado. E aqui eu sempre falo, por que são conexões místicas de cura? Porque eu me coloco aqui como um canal da espiritualidade. Para realmente, o conteúdo desse vídeo e da técnica que eu vou conduzir veio através de meditação. Para mim. Foi uma canalização. Porque esse é o propósito desse canal. Muito além de produzir conteúdo. Não é transbordar e colocar no mundo que a espiritualidade está trazendo. Então, a paciência é uma virtude exatamente oposta a estar ansiosa. E hoje, no momento da gravação desse vídeo, nós estamos na lua nova. E a lua nova, ela traz o arquétipo da anciã, esse arquétipo da sabedoria. E dentro das anciãs, temos várias entidades que se apresentam com essa mesma característica da deusa anciã, que é a característica da paciência, da sabedoria, de um passo de cada vez. Temos as abuelas, as índias mais velhas, as caboclas, né? Índias mais velhas caboclas. Temos as pretas velhas. Temos, dentro da espiritualidade cigana, temos ciganas que são senhoras. Dentro das pombagiras que se apresentam como mulheres mais velhas, que trazem essa sabedoria. Então, várias linhas dentro da espiritualidade, você vai ter esse viés desse arquétipo de entidades que trazem de entidades mentoras. E você, com certeza, tem uma mentora dentro desse arquétipo da anciã, que tem essa paciência e essa sabedoria da paciência para te passar. Então, é exatamente isso que nós vamos ativar hoje na nossa técnica. E assim que eu comecei o canal, fui abrir um jogo para mim. E sim, é claro que esse jogo tinha a ver comigo. É claro que eu também me abalei emocionalmente essa semana. Também pedi ajuda, também recebi ajuda. Porque eu não sou melhor do que você em nada. Eu só tô aqui dentro de um caminho que, no meu caso, o meu caminho é a própria espiritualidade em si. E trazendo o que a espiritualidade me pede. Mas eu também estou vivendo os processos. E aí, dentro desse caminho, eu tirei um jogo, onde saíram 4 cartas, né? E nós já tivemos aqui os vídeos das outras cartas. Foi a carta da ruptura. E a outra carta eu não tô me lembrando agora, mas tem o vídeo aqui no canal dessas 2 cartas. E para esse vídeo de hoje, a carta que eu vou trazer é também do Tarô Zen de Osho, que é a carta da desaceleração, que tem aqui uma tartaruga desenhada.
E aí, nessa carta, eu vou ler o significado da carta, a gente vai conversar um pouco e depois disso a gente vai para nossa técnica. A meditação é uma espécie de remédio. Seu uso será apenas passageiro. E aqui eu quero abrir um parêntese, né, já que essa primeira frase vem, que é o uso de remédios para ansiedade. Eu, além de terapeuta, eu sou enfermeiro. E também já passei por processos, né, de ansiedade, burnout. E eu não vou aqui ser 100% radical. Eu sou contra remédio para ansiedade. Mas eu acredito que, pelo menos aí, vamos colocar 80% para ser muito boazinha, das pessoas que estão medicadas, elas estão usando o remédio como muleta. Eu tomo o remédio, mas eu não olho para a causa. Olhar para a causa é passar por várias terapias, por várias medicinas. Então, se você escolhe o caminho de ser medicada, tudo bem. Talvez você não dê conta de não estar medicada nesse momento. Porém, é um alerta. Aqui até fala, né? Seu uso será apenas passageiro. Que se você escolher o caminho da medicação, que seu uso, desde o primeiro momento, você tem a intenção de um uso passageiro. Onde você tá tomando remédio para suportar a dor e dar conta de olhar para a causa. De constelar, passar por uma queima de karma, uma cura ancestral, uma cerimônia individual de cacau, de seguir o seu caminho, de tratar com uma psicóloga. Porque esse momento planetário que a gente está vivendo é aquele momento que ou você vai ou você vai. Você está sendo chamada, sacudida, e ou você vai evoluir ou você não vai ficar. Porque o planeta está fazendo um movimento ascendente de transição para uma dimensão mais elevada. E só vai com ele quem escolher ir. E para ir, você tem que passar pelo seu processo de transformação íntima e pessoal. A tal da reforma íntima, que, por exemplo, o kardecismo aponta. E esse caminho rumo à ascensão, que a Irmandade das Rosas traz. E aí a carta segue. Quando você tiver aprendido a qualidade, não precisará mais de nenhuma meditação em particular, pois a atitude meditativa é que deverá permear todos os cantos da sua vida. Andar é zen, sentar-se é zen. Essa atitude meditativa é a paciência. Quando a minha vovó Preta Velha se apresentou para mim de uma forma é, ostensiva, digamos assim, bem clara, ela já falou sobre a paciência para mim. Ela falou para mim, filha, a paciência, ela não vai fazer as coisas demorarem mais a acontecer. E esperar pelas coisas sem paciência pode fazer as coisas demorarem mais a acontecer. Que a nossa frequência, a nossa vibração deixa de estar elevada. E quando a gente aprender a ter paciência, a gente não vai precisar mais vivenciar as experiências de espera pelo que a gente deseja, as manifestações serão imediatas, porque a gente não vai precisar mais dessa lição da paciência. Só que a lição da paciência não se aprende tentando acelerar o que você deseja. Eu vou cocriar minha realidade, vou fazer todas as técnicas de cocriação obsessivamente, sem ter a paciência do processo dar o resultado. Da terapia que você fez, trazer o resultado que você deseja. Compreende? Então, a paciência é a virtude de respeitar o tempo das coisas. E é muito difícil. Porque hoje em dia a gente vive no tempo acelerado. A nossa percepção de tempo é acelerada. A gente assiste vídeo acelerado, a gente ouve áudio acelerado. A gente não tem mais paciência para as trocas. A gente não se liga mais e conversa. A gente manda um WhatsApp. Correndo. Então, o modelo de vida que foi instituído para manter a gente nesse formato, que nos distancia de nós mesmas, da fonte, que é o próximo vídeo do canal. Spoiler. Essa Matrix, como muitos falam, funciona assim, para tirar a gente do nosso lugar, do nosso prumo, para que a gente não tenha tempo de se conectar com a natureza, nem com nós mesmos, nem com a nossa espiritualidade. Qual será, então, essa qualidade? A pessoa passa a andar de maneira vigilante, alerta, alegremente, sem metas a atingir, centrada com amor, deixando-se fluir. E o caminhar é despreocupado. Quem está despreocupada hoje? Uma outra consciência que me veio durante uma consagração de ayahuasca foi sobre o tempo.
E uma mentora minha, recentemente, também estava explicando sobre o tempo, inclusive ela é a mesma que deu essa consciência lá na ayahuasca. O tempo é uma das maiores prisões criadas para manter a gente nesse estado acelerado. Porque a gente tem meta, a gente tem prazo, a gente tem boleto para pagar, o boleto vence dia 10, você tendo dinheiro ou não. Você tem hora para chegar. Então, hoje mesmo, hoje, no dia da gravação desse vídeo, eu perdi a hora de levar meus filhos para escola. Coincidentemente ou não, nada é por acaso, né? Se eu tô aqui falando isso, eu tô passando por essas provações também. E na hora que aconteceu isso, que o meu celular tava para vibrar, não tocou, eu perdi a hora. Eu já sabia que hoje era um dia tranquilo na escola, confirmei com eles, eu perdi a hora, vocês realmente precisam ir pra escola hoje, tem alguma coisa muito importante? Não, tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. A manhã terminou de paz, essa semana foi bem tranquila, né? Não tá tendo matéria, tá sendo mais leve. E aí, eu falei assim, eu vou aceitar isso, né? Essa situação que aconteceu. E não vou sair de casa correndo como uma louca pra levar eles pra escola, sem comer. Começar o meu dia nesse ritmo, eu vou retomar um ritmo lento. O meu ritmo, que o meu corpo, que a minha alma tá pedindo pra hoje. Então eu comecei o dia devagar, eu tomei café da manhã devagar, eu fiquei um tempão meditando. E eu já estava organizada pra gravar o vídeo hoje. Mas esse vídeo, nesse formato, com esse tema, do jeito que tá acontecendo, o ancoramento, não sei nem, deixa eu ver se eu vindo pra cá, não dá pra ver. Mas tem um altar mais baixo aqui atrás de mim, que tá com uma vela acesa. A minha mandala do Caminho das Rosas, né, da Irmandade das Rosas, tá acesa, tá ativada. Então, todo esse ancoramento para esse vídeo, a carta já seria essa, mas todo o andamento de tudo que ia acontecer veio hoje de manhã, porque eu resolvi desacelerar. Então, para que eu traga as coisas para vocês, eu preciso viver e experimentar, né? E o caminhar é despreocupado. A pessoa senta-se com amor, alerta, vigilante, desinteressadamente, sem estar buscando alguma coisa em especial, mas apenas desfrutando a beleza do sentar-se sem fazer nada. O quanto isso é relaxante, repousante. Depois de uma longa caminhada, você se senta à sombra de uma árvore e a brisa vem e o refresca. A cada momento, é preciso que a pessoa esteja bem consigo mesma. Não empenhada em melhorar, cultivando alguma coisa, praticando alguma coisa. Andar é zen, sentar-se é zen. Falando ou em silêncio, movimentando-se em repouso. A essência está à vontade, a essência está à vontade, esta é a ideia. A essência está à vontade. Esta é a afirmação-chave. Faça o que quer que esteja fazendo, mas, no âmago mais profundo, permaneça à vontade, frio, calmo, centrado. Exatamente o oposto de estar ansiosa, agitada, correndo, tendo que dar conta de tudo, de todos. Percebe? E aqui essa parte fala mais sobre a figura da carta. O cavaleiro do arco-íris é um lembrete de que, exatamente como a tartaruga desta carta, nós também levamos conosco a nossa casa. Aonde quer que vamos, não há necessidade de apressar-se. Não é preciso procurar abrigo em nenhum outro lugar. Mesmo quando mergulhamos nas profundezas das águas da emoção, podemos manter-nos abrigados em nós mesmos. Imunes à dependência. Há um momento em que você se prepara para deixar de lado quaisquer expectativas que tem cultivado a seu próprio respeito ou a respeito de outra pessoa. Prepare-se para assumir a responsabilidade de quaisquer ilusões que possa ter estado carregando. Nessa hora não há necessidade de fazer nada, bastando repousar na plenitude de quem você é neste exato momento. Se os desejos, esperanças e sonhos estão se tornando vagos, tanto melhor. Seu desaparecimento está abrindo espaço para um novo clima de tranquilidade e aceitação das coisas como são. Você irá sentir-se capaz de dar as boas-vindas a esse crescimento pessoal, de uma maneira que nunca esteve antes ao seu alcance. Desfrute essa sensação de diminuição de ritmo, de se aproximar do repouso.
e de reconhecer que você está em casa. Essa questão da sua própria casa, de você ser a sua própria casa, o seu próprio lar, a gente vai até aprofundar muito mais sobre essa questão no próximo vídeo da fonte. E isso traz exatamente o que o Caminho das Rosas traz pra gente, que não tá fora, porque o que acontece é que a gente busca muito fora, quando tudo tá dentro. Mas para acessar o que tá dentro, você precisa desacelerar. Então, nessa prática de hoje, eu vou te conduzir exatamente nesse processo de desconectar com a paciência, para você desacelerar, para que você consiga entrar nesse estado, que é essa carta e que toda essa nossa conversa, e que a sua espiritualidade, os seus guias e mentores, você não está aqui por acaso. Você não está assistindo esse vídeo à toa. Você não está aqui há 25 minutos assistindo esse vídeo. Pode ser que tenha um pouquinho mais, um pouquinho menos por causa da edição. Se essa mensagem não fosse para você, se eu não tivesse tirado essa carta hoje, para você, eu tirei essa carta para você. Isso é um recado da sua espiritualidade para você. É o algoritmo do universo que está atuando aqui. Então, sem mais delongas, eu quero te recomendar que você se prepare para essa nossa próxima etapa. Se fizer sentido para você, pausa o vídeo, acende uma vela, acende um incenso, pega um cristal. Cristais azuis, um cristal branco, que a gente vai ativar uma coisa branquinha. Uma selenita é excelente para essa prática. Coloca um copo d'água. Pode ser uma água que você queira beber no final. Intenciona que essa água seja imantada com a energia desse nosso próximo momento. Você pode pausar o vídeo e se preparar. Ou se agora você não tem nenhum desses recursos, só vem. Então, eu te convido a tomar uma posição confortável, de preferência com a sua coluna ereta. Se você se responsabiliza por fazer uma meditação deitada antes de dormir e não dormir, eu vou confiar em você. Eu consigo, tá? Inclusive, eu não durmo fazendo meditação. Eu preciso fazer a meditação e terminar e dormir. Eu não durmo vendo filme, eu não durmo fazendo nada. Eu preciso estar em silêncio, sem nada para dormir. Então, seja responsável consigo mesma, comprometida com o seu processo. E feche os seus olhos e se conecte com a sua respiração. Eu te convido a dar 3 respirações bem lentas e profundas, de forma consciente. A sua respiração já é um grande veículo de mudança de estado, de desacelerar. Então, já no início dessa prática, fica essa lembrança, essa lição. Lembre-se de respirar. Perceba o ar entrando pelo seu nariz, enchendo os seus pulmões, o ar saindo pelo seu nariz. E perceba que, ao respirar de forma consciente, lenta, profunda, você automaticamente vai entrando em estado de presença, vai relaxando, vai se centrando. A partir disso, eu te convido a imaginar, ao redor do seu corpo, uma pirâmide com 3 faces, uma base, um tetraedro, apontado para cima, e uma pirâmide igual apontada para baixo, formando uma estrela de 6 pontas. Ao redor do seu corpo, você agora se visualiza no centro dessa estrutura. Uma pirâmide gira para um lado, a outra pirâmide gira para o outro, e você está ativando agora a sua Merkaba, o seu veículo de luz. Nesse lugar, forma-se um grande campo energético iluminado ao seu redor. E dentro dessa Merkaba, você visualiza uma rosa branca, etérea, iluminada. E a luz que sai dessa rosa entra pelo topo da sua cabeça e pelo seu coração. Ela também entra por esse espaço entre as suas sobrancelhas, o seu chakra frontal, iluminando uma parte dentro do seu cérebro chamada glândula pineal. Essa glândula pineal iluminada vai iluminando todas as suas redes neurais, trazendo
ainda mais centramento para você, uma reorganização dos pensamentos, desacelerando ainda mais o seu mental. E mesmo que ainda venham pensamentos, não se apegue a eles, não brigue com eles, deixe que eles se vão como uma folha que cai no rio, que eles passem. E siga respirando, se conectando com essa luz dessa rosa etérea. E através dessa luz que entra pelo seu coração, que desce da sua mente, do seu mental, eu convido você a ir para uma câmara secreta, um espaço que talvez você nunca tenha explorado dentro do seu coração. Enquanto você se conecta com esse lugar, com esse espaço, todo o seu emocional vai sendo reorganizado já por essa luz. E nesse lugar, você encontra com uma guia, uma mentora sua, ligada a esse arquétipo da anciã, da paciência, da sabedoria. Ela te traz um presente, a semente da paciência sagrada. E ela te faz um convite de vocês plantarem juntas essa semente no seu coração. Então você aceita esse convite. Imagina agora que no seu coração tem uma terra fértil, vocês duas juntas mexem nessa terra. Você cava um buraco, recebe essa semente dessa mentora. Coloque essa semente. Vocês rezam essa semente. Você planta em si mesma a intenção de ser mais paciente, mais tranquila. E a partir do momento que essa semente está plantada por você e por essa mentora, dentro do seu coração você pode acessá-la sempre que desejar. Você pode observar o crescimento, o desenvolvimento dessa semente. Assim como toda a natureza, essa semente vai te ensinar o tempo das coisas. O tempo de que essa semente se rompa, que comece a brotar, crescer, se enraizar mais, se expandir, frutificar. Recebe também a bênção dessa mentora sobre você, sobre a sua semente. Você agradece. E cada vez que você repetir esse movimento, a sua semente vai ganhando mais força, vai saindo do estado de semente, vai passando pelo seu processo, e você vai cada vez mais se conectando com essa paciência, com essa desaceleração, com a sua própria sabedoria que já existe dentro de você e que você só precisa parar e silenciar para ouvir, sentir, perceber, se nutrir. Se sentindo muito grata por essa paciência, por essa semente, por essa conexão, você agradece essa mentora. Vai retornando à sua consciência desse lugar secreto no seu coração, retornando lá para o centro do seu cérebro. Eu te convido a dar 3 respirações bem lentas e profundas para integrar tudo isso que você recebeu. Essa semente que você plantou no seu coração é da rosa branca, da paciência e da sabedoria. Eu ativo a lei do símbolo e realidade, a lei do micro e macrocosmo, a lei da vibração empática, a lei da correspondência. Você vai se reconectando com o seu corpo físico, com esse momento aqui e agora. Se sentindo muito bem, calma, tranquila. No seu tempo, você pode abrir os seus olhos. Se você deixou uma aguinha aí para você beber, bebe. Você pode também tomar banho de rosa branca, sempre que você se sentir agitada. Pedir para se conectar com essas guias e mentoras maravilhosas, dessa característica da anciã, da sabedoria. Repetir quantas vezes você desejar esse momento que foi feito aqui. Eu mesma estou sentindo aqui esse quentinho, essa calma, essa tranquilidade. E você pode até mesmo, se você estiver passando por um momento mais desafiador, repetir por 7 dias seguidos,
tomando banho de rosa branca todos os dias na cabeça. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Esse, lembrando também que isso é uma grande primeira chave no seu caminho rumo à ascensão. Eu vou explicar mais sobre isso ao longo dos nossos vídeos, mas rumo à sua evolução espiritual, à sua evolução pessoal. Eu desejo muito que tenha sido de grande contribuição para você. E se você gostou, se conectou, se foi contribuição para você, compartilhe esse vídeo com mais mulheres, nos grupos de mulheres que você participa. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like também, curte esse vídeo, porque isso é importante para ajudar a própria plataforma aqui do YouTube a espalhar mais esse conteúdo. Comenta o que você achou desse vídeo, como que foi a conexão. Isso também é de muita contribuição. Se foi bom para você, comenta aqui, me dá esse retorno. Eu vou amar ler e responder o seu comentário. Muita gratidão por você ter ficado comigo até aqui e seguimos juntas, fazendo muitas conexões místicas de cura.